Então, pessoal, vamos dar início à nossa aula estudando a diversidade natural da América. A América é o segundo maior continente em extensão territorial. A América possui 42 milhões de quilômetros quadrados. O continente está localizado totalmente no hemisfério ocidental e suas terras são banhadas pelo Oceano Pacífico, a oeste, e pelo Oceano Atlântico, a leste. Podemos dividir o continente em três conjuntos diferentes. O primeiro, América do Norte, porção do espaço americano composta por Canadá, Estados Unidos e México. Segundo, América Central, uma porção continental constituída por 7 países e outra insular, composta por um conjunto de ilhas. Essa porção pode ser denominada por Antilhas ou Caribe. E terceiro, América do Sul. Compreende territorialmente por 12 países soberanos e o departamento de ultramar da França, a Guiana Francesa. Agora, vamos estudar o relevo. Em virtude da sua dimensão territorial, o continente americano apresenta uma elevada diversidade de formas de relevo. A América apresenta porções onde as altitudes são bastante modestas, facilitando a ocupação e desenvolvimento de várias sociedades. Em oposição, em outras áreas do continente, altitudes são bastante elevadas. De maneira geral, podemos dividir o relevo americano em três grandes partes: oriental ou leste, ocidental ou oeste e central, relevo da porção oriental ou leste. Essa região é constituída pela diversidade do relevo e altitudes diversas, que misturam extensos planaltos, conjuntos montanhosos de formação muito antiga e uma vasta área de planície ao longo do litoral. Apresenta planaltos cristalinos de origem antiga, com altitudes modestas, resultantes de intenso trabalho de erosão. Um dos principais exemplos é o Planalto de Laurentiano, de grande extensão territorial, que, por sua localização, também recebe a denominação de Planalto Canadense. Suas maiores altitudes estão na Península de Labrador. Neste planalto, pela existência de diversos rios e planalto, o potencial hidráulico é intensamente utilizado na produção de energia. Na América do Sul, destacamos o Planalto das Guianas e o Planalto brasileiro. Os maiores conjuntos montanhosos existentes nessa porção são os Montes Apalaches, conjunto aliado de montanhas antigas, bastante desgastadas pela erosão e apresentam-se recobertas por rochas sedimentares, onde existem grandes jazidas de carvão mineral. Seu ponto mais alto, 2.037 metros de altitude, localiza-se no Monte Mitchell, nos Estados Unidos. Na América do Sul, podemos destacar as Serras do Mar e da Mantiqueira, que atingem 2.890 metros de altitude. Na porção do relevo, com altitudes mais baixas dessa região, está no extremo leste, dos conjuntos montanhosos e de planaltos da América do Norte, e a longa planície litorânea brasileira. Essas são as áreas mais povoadas do continente, nas quais foram construídas grandes cidades, como Nova York, Washington, Boston e Filadélfia, nos Estados Unidos, e Recife, Salvador e Rio de Janeiro, no Brasil. No relevo da porção ocidental ou oeste, nessa região, predominam grandes cadeias e montanhas recentes, formadas por dobramentos modernos.
além de planaltos de altitude elevadas. São elevações jovens de formação geológica recente, originadas pela colisão de placas tectônicas. Na América do Norte, o grande destaque é o gigantesco conjunto montanhoso denominado Montanhas Rochosas, cujo ponto mais alto é o Monte Mitchell, com 6.187 metros de altitude, nos Estados Unidos. Esse conjunto montanhoso recebe denominações de cadeia da crosta, no Canadá, e nos Estados Unidos, montanhas rochosas. Na América do Sul, o relevo formado por dobramentos modernos aparece na forma de uma extensa cadeia montanhosa, que começa na Colômbia e vai até o extremo sul do Chile, a Cordilheira dos Andes. E o seu processo de formação se deu quando a placa de Nazca colidiu com a placa sul-americana, com um ponto mais alto de 6.959 metros de altitude. Por ser um relevo de formação jovem, está sujeito à estabilidade geológica. Assim, é comum a existência de terremotos e vulcões em atividade, gerando medo e insegurança, mas também servindo como atração turística. As planícies da porção ocidental se encontram entre as grandes cadeias de montanhas. Houve, nessas planícies, o desenvolvimento de grandiosas cidades, principalmente na América do Norte, onde aglomerados urbanos evoluíram. E os planaltos da porção ocidental encontram-se os planaltos bolivianos e os peruanos, vastas áreas com altitudes em torno de 4.000 metros. E nessas localidades, onde desenvolveu o povo Inca e atualmente, apresenta algumas áreas intensamente povoadas. Na América do Norte, destaca-se os planaltos da Colômbia e de Colorado. Neste último se localiza o Grand Canyon, formado pela ação erosiva do rio Colorado. Relevo da porção central. Nessa porção do relevo americano, surgem vastas áreas de planícies. Elas são formadas por deposição de sedimentos, transportado pelos diversos rios, bem como pelo trabalho de desgaste e de deposição de sedimentos das geleiras antigas. Na América do Norte, essas áreas que recebem o nome de planície central ocupam uma vasta extensão, do norte do Canadá até o Golfo do México. Essas áreas de planícies, em virtude de grande deposição de sedimentos, têm elevada fertilidade e são largamente utilizadas para a agropecuária, tanto nos Estados Unidos quanto no Canadá. Na América do Sul, citamos a planície amazônica, a planície do Pantanal e dos Pampas, no Brasil, a planície do Orinoco, entre Colômbia e Venezuela, a planície de Chaco, no Paraguai, e a planície da Platina, entre Argentina, Uruguai e Brasil.